Oh, deu certo aí. Olá, Tudo bem? meu amigo Eu tô Reginaldo, bem. como E é que você está? você, Tudo como é que bem? tá? Tudo ótimo, meu amigo, tudo ótimo. A gente com essa dificuldade com a tecnologia, né? E também acho que aqui no Brasil, Paulo, particularmente o Rio de Janeiro e São Paulo, é acometida aí por chuvas fortes, então a internet não está bem em muitos territórios nacional. Ontem nós tivemos uma chuva terrível aqui de onde eu falo com você, que é ao pé do Complexo do Ó, Alemão. Nós estamos há mais de 48 horas funcionando com uma fase só elétrica e muita oscilação na internet. Mas quero agradecer aqui já a sua presença, Paulo, e falar que esse é um papo da maior importância. Fazer uma introdução aqui, que é da honra e da gratidão de ter você aqui nesse videocast que a gente vem fazendo através das lives. Eu estou em processo final da construção de um pequeno estúdio que eu quero crer que até o final do ano a gente esteja fazendo pelo canal do YouTube que nós já temos há alguns anos, mas a gente vai seguir fazendo com amigos como você que está do outro lado do oceano e tem muita coisa boa para trazer, Paulo. Então, assim, é uma honra, é uma felicidade. Desde que eu o conheci lá em Nova York e ali na nossa conversa eu pude, a partir dali, acompanhar você e percebi que você está no consórcio dos brasileiros notáveis, que vêm sistematicamente vencendo todas as dificuldades e numa terra estrangeira, num lugar adverso, construindo a sua história. E principalmente um brasileiro que se radica construindo uma história, ensinando os nativos na sua própria língua. Mas antes disso, Paulo, eu queria que você falasse um pouco do Paulo Maranhão, de onde você é do Brasil, como é que começa a sua história aqui no próprio Brasil. primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Reginaldo. É recíproca essa admiração. Eu passei a te acompanhar também, de ter a oportunidade de dar naquele evento lá do G10, conhecer você e outros notáveis também, que fazem parte das 10 favelas mais ricas do Brasil. Enfim, o trabalho que vocês têm feito aí no Brasil é algo que aquece o nosso coração, porque a gente, mesmo aqui nos Estados Unidos, fora do Brasil, posso dizer para outros amigos que estão fora do país, a gente se sente representado por vocês aí, pelo trabalho que vocês têm feito. À medida do possível, mesmo fora, né, eu tenho ajudado o Brasil, né, eu tenho ajudado com meus conterrâneos, né, no ensino da língua inglesa, em comunidades, inclusive aí no complexo também. Enfim, e eu acredito que cada um de nós fazendo a nossa parte, acho que a gente vai muito longe. Né? Essa é a ideia. E falando um pouco de mim, né? É, eu sou carioca, de Madureira. Pertinho aqui da gente, Madureira. cara. É essa, pertinho, pertinho. É filho de uma professora da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que deu aula aí no Engenho da Rainha, uma, foi da Secretaria de Educação também, filho de um empresário de uma indústria gráfica em Madureira. E eu nasci na Tijuca, mas fui criado no pé do Morro Cara, de isso eu não Madureira, ali na sabia. Foi São uma José. feliz surpresa saber que nós somos vizinhos, pô. Somos vizinhos, é verdade. E eu tenho muito orgulho da minha raiz, sabe? Das minhas raízes, porque é, você sair de onde você saiu e chegar onde eu cheguei é algo realmente que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque poucos Sim. tiveram essa oportunidade. Apesar de ser do subúrbio do Rio de Janeiro, meus pais tinham uma condição muito boa, eu tive condição de estudar inglês antes mesmo de vir para os Estados Unidos, mas tive convívio com amigos da comunidade, da favela. Então eu pude viver esses dois mundos ali paralelamente, sabendo respeitar, sabendo entender. E hoje, até hoje, eu tenho contato com esses meus amigos, sabe, Reginaldo? Eu sempre, quando vou ao Brasil, eu os visito, eu levo minha palavra de conforto, minha ajuda no que eu posso, porque eu sei que é parte da obrigação da gente, né, ajudar a nossa comunidade. E como carioca, né, eu tive oportunidade de fazer grandes cursos,
cursos de datilografia na época, que na nossa geração tinha que fazer curso de datilografia, desenho publicitário para trabalhar com meu pai na arte final. Enfim, eu fui treinado por um grande homem, um grande empresário, que me deu o livro da Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. O pessoal deve saber, esse livro é um livro muito importante na formação empreendedora, com 10 anos de idade. Então, desde essa época, muito jovem, eu conseguia blindar a minha mente, no sentido de não deixar, né, pessoas dizerem que eu não era capaz de alcançar alguma coisa. Então, tinha um cara dentro de casa, meu pai, que me incentivava, e na minha caminhada também eu tinha aquela certeza de que eu tinha um objetivo e que eu deveria chegar naquele objetivo, não importa como ou quando. Né? Então, essa formação foi muito importante. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, minha família resolveu vir aqui para os Estados Unidos. E aí foi quando eu tive a oportunidade de, com 16 anos, na adolescência, né? Peguei um pouco da adolescência no Brasil e vim para cá também na parte da adolescência. E pude estudar aqui em escola americana, viver o American Way of Life, né? O sistema americano, e aprender muito das duas culturas. Quando eu retornei ao Brasil, depois de um período, eu fui dar aulas de inglês. E aí, isso daí estou falando da década de 90, começo da década de 90, eu vim para cá em 88, na verdade. Então, quando eu retornei, fui dar aulas de inglês e quando viram o meu inglês, né, com tantas, assim, numa época que poucas pessoas sabiam inglês, até hoje poucas pessoas sabem inglês, até hoje, poucos brasileiros, mas naquela época era mais ainda, né, a disparidade, pessoas sabiam, não sabiam, e pelo fato do meu inglês ser bastante nativo, por ter vindo para cá jovem e ter estudado inglês antes, eu tive a oportunidade de dar aula em grandes empresas, em grandes missões. Ah, você morou nos Estados Unidos? Você sabe inglês bem? Beleza, passei por cursos, etc. Vai para a Petrobras, vai para a Vale, que hoje é Vale do Rio Doce, que agora é Vale, né? Em grandes empresas aí no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu fui adquirindo uma experiência muito grande num cursos executivos, corporativos, de intensivo, que eles falam de 1 ano e 6 meses. E isso foi meio que construindo aí essa minha carreira como professor desde o início. Né? Então, esse foi o início, vou deixar você conduzir o restante da entrevista aí, mas esse foi o início da minha vida para cá, jovem. É super importante, Paulo, essa introdução de quem é o Paulo, de onde vem o Paulo. Somente que, veja, nós estamos falando de um cara da zona norte do Rio de Janeiro, que independente de onde você vai colocar o seu sarrafo socioeconômico, é um território, era, como é até hoje, muito fragmentado de possibilidade socioeconômica. A zona norte do Rio de Janeiro talvez seja o metro quadrado de maior miscigenação socioeconômica de toda a cidade, pelo menos, do Rio de Janeiro. Porque é um ambiente que é um ambiente de imigrante europeu, na sua grande maioria imigrante europeu, que se mistura com imigrantes que vêm das regiões norte e nordeste do nosso país, depois das regiões centro-oeste, de outras regiões, e essa composição de emigrantes e imigrantes vai compondo a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e vai dando toda a configuração social, econômica. Aqueles que vieram já de uma unidade de país com uma consciência de desenvolvimento para o empreendedorismo, ou que transformavam ali prioritariamente seus trabalhos oferecidos para a empresa, mas que vislumbravam o próprio negócio, foram se desenvolvendo e construindo riqueza nesse território. Por isso que a zona norte do Rio de Janeiro sempre foi um território de muita miscigenação socioeconômica, né? Você tinha toda a parte mais baixa dos bairros ocupada exatamente por essas pessoas economicamente bem-sucedidas e os morros que estavam se compondo ali nos anos 40, 50, 60 e que teve o grande boom a partir dos anos 60, a constituição das grandes favelas, o crescimento das grandes favelas e esse ajuntamento. A gente acaba até sendo a mão de obra muito mais utilizada por essa parte de imigrantes, que aí, na sua grande maioria, nós temos aqui italianos, portugueses, espanhóis,
e outros de outras regiões da Europa ocupando tudo isso. Tanto que se você vir aqui, você vai encontrar casas, né, no formato muito europeu ainda. Então tinha toda essa mistura. E a Zona Norte, ela era essa possibilidade de identidade, de reconhecer e de luta, embora você traga o traço de luta e de conquista dos seus pais, certamente eles tiveram uma luta também muito intensa para chegar onde chegaram e fazer você ter toda essa inspiração. E que é um ponto, né, Paulo? Eu tive aí com você, tive a felicidade de, junto com o G10 Favela, na figura da liderança do Gilson Rodrigues e de toda a galera que compunha a diretoria do G10 Favela, tivemos a felicidade de estar em Nova York, junto com você, nos recebendo, nos acolhendo, nos introduzindo a nata formadora de opinião e empreendedora de Nova York e da América do Norte a partir daqueles nossos encontros. E eu também trago comigo experiências que eu pude viver estando ali na Espanha, em Barcelona e Madrid especificamente. Fiz uma pequena passagem por Toledo, ainda na Espanha, mas também tive uma grande experiência, e aí pelo Grupo Cultural Afro-Reg na Inglaterra, e em algumas regiões da Inglaterra, pude fazer um circuito ali. Tive também na Colômbia, uma missão também, junto com o G10 e todo o time na Colômbia, e tive no Panamá e na Nicarágua. Enfim, acabei indo em alguns países, Paulo, e um traço muito comum que eu encontrei, seja na Nicarágua, no Panamá, na Espanha, na Inglaterra, na Colômbia, nesses territórios internacional que eu andei, foi brasileiros. Encontrei brasileiros sonhadores, brasileiros e brasileiras, sonhadores, brasileiros de faca no dente, que é muito comum. O nosso povo é faca no dente. Faca no dente, que eu digo, é em cima, trabalhando, labutando, e você sabe bem disso, porque você é um deles. Acho que esses seus anos de estar daí, do ponto em que você chega ao ponto em que você está, exige, e você falara disso aqui, um esforço, renúncia, dedicação votiva, uma dedicação muito ligada a uma devoção ao propósito e ao sonho para poder alcançá-lo e vencer todas as aflições, as dores, as agonias de um latino numa língua estrangeira, ainda que você a dominasse um pouco. Então a gente vai encontrando isso, mas também a gente encontra, Paulo, muita história triste. Eu lembro de uma das histórias mais aflitas que eu pude acompanhar, foi num bairro em Barcelona, um bairro predominantemente de latino e com uma habitação numerosa de brasileiros, e eu tive ali 3 dias, uma imersão com aquela galera. Então, a gente fez roda de conversa nas praças daquele condomínio, eu fui recebido em muitos lares, até porque a chegança de um brasileiro é muito gostosa, cara. A maneira que a galera te recebe, te quer matar a saudade da sua terra natal, sentir seu cheiro, sentir seu calor, ouvir das novidades, ao passo de que naquele ambiente ali eu ouvi muitas histórias tristes. Então, é essa governança, Paulo. Eu queria muito ter esse papo com você, porque nós estamos aqui com 400 e poucas pessoas lhe assistindo, que se interessaram imensamente. Eu quero aqui deixar o meu boa noite, manifestar toda a minha gratidão pela atenção que nos deram essa noite, mas eles estão aqui por causa dessa experiência que você vai trazer. Então, esse traço, Paulo, o vencedor, o brasileiro vencedor, o brasileiro que chega em algum lugar, eu queria que você falasse um pouco dos enfrentamentos, é claro, da possibilidade de sucesso, da chegada, do modelo de luta, mas de todo enfrentamento. Hoje eu queria deixar muito aqui um registro de fazer a ruptura da poesia, mas de trabalhar as realidades, as possibilidades, e isso vindo de você, que é um cara faca no dente até hoje, é super importante. Essa galera toda que está aqui hoje, Paulo, é alguém que quer ouvir dessas experiências, né? Então, queria deixar com você para você trazer para a gente esse universo. Primeiro, contar essas histórias, dar esses traços, dar essas dicas. O conselho eu vou pedir lá no final. Tá ok.
Reginaldo, cara, eu tive uma aula aqui com você em poucos minutos, ainda mais falando um pouco da construção, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. Porque a gente que não estuda efetivamente isso, como você fez, a gente não sabe, a gente tem noção, a gente está vendo os portugueses ali, né, cercando o dono das padarias, dos armazéns, os espanhóis donos de restaurantes e casas de show, mas a gente não sabe essa formação aí. Eu tenho estudado um pouquinho mais sobre isso, mas foi muito bacana essa aula que você deu aí, porque é a base, é a nossa base. Eu recentemente fiz o meu teste de DNA e descobri que eu sou 49% europeu, 36% português e 13% espanhol, né? Faz sentido aí, porque eu sou de um lado de mãe neto de escravo, mãe vó portuguesa, né? Do outro lado indígenas e cearenses, nordestinos. No ciclo da borracha o pessoal fugiu, né? Na seca no Ceará, fugiu para o norte por conta do látex lá. Então o brasileiro é essa formação toda. E aí a faca dos dentes, a faca nos dentes vem disso daí, entendeu? Você começa a ver essas raízes, não tem alternativa. E ontem justamente eu tenho uma escola de inglês, como você sabe, e para brasileiros aqui nos Estados Unidos, e eu faço questão de estar sempre lá no primeiro dia de aula de turmas formando, estão se formando e estão iniciando, na verdade. E falando sobre isso, sobre o quão o brasileiro é, é abençoado por estar aqui numa terra, que é os Estados Unidos, uma terra que oferece todas as oportunidades do mundo, e você vem com a raça, com a faca nos dentes, como você falou, para essa terra aqui. Então, se a gente consegue sobreviver no Brasil, né, que é uma terra que você tem que se virar nos 30, eu ainda lembro dessa expressão que usou no Brasil, né? Se virar nos 30, quando você chega num lugar onde tem oportunidades, você brinca. E você, é, é, tendo uma veia empreendedora, você brinca mais ainda. Por quê? Essa questão empreendedora, por exemplo, eu tive na minha infância ali, você foi falando, eu lembrei que meu avô era comerciante no Amazonas, né? Depois do declínio da borracha, declínio do ciclo da borracha, ele foi para o Amazonas, ele é cearense, minha avó do Acre, desceu para o Amazonas, e lá ele abriu um comércio. E meu pai era o cara que levava para os ribeirinhos, né, empresário com ele, os alimentos ali para vender, né, marteleiro, marqueteiro, alguma coisa que tem até um nome diferente. Então, olha só, meu avô empresário, meu pai empresário e eu empresário. Então vem, né, dessa veia empreendedora que quando eu cheguei aqui eu só coloquei em prática tudo que eu aprendi. Eu já tive escola no Brasil também, no período que eu tive aí. Então é você botar em prática. Uma coisa que é uma dica para todo mundo que está assistindo a gente é que aqui não tem um jeitinho como no Brasil. Melhor, como nos Sim, Estados sim. como tem no Brasil, isso. Porque no Brasil a gente sempre tem um jeitinho que é bom quando você dá um jeitinho legal, que funciona sem passar ninguém para trás, Com sem ética. burlar leis. Isso ajuda, com ética. Exatamente, Reginaldo, com ética. Quando você dá o teu jeitinho com ética, cara, o americano fala assim, cara, não tem jeito. Cara, o brasileiro tá na raiz dele, tá no sangue. Tem jeito. Tem jeito. Eu lembro que a gente era garoto e a televisão não estava pegando, a gente pegava e botava o Bombril ali. Eu não sei quem falou que o Bombril funcionava. Lembro Era o disso, Bombril, lembro disso. funcionava. Entendeu? Então era coisa que a gente ia fazendo e que dava certo. E o brasileiro aqui vai fazendo as mesmas coisas de uma forma ética que a gente vai acabando se adaptando ao estilo de vida americano. Ainda mais eu que eu vim jovem para cá, passei uma temporada no Brasil, mas eu ainda enraizei muito o jeito americano de ser, né? De ser muito objetivo e direto ao ponto. Não tem muita resenha aqui. Você vai trabalhar diretamente com o americano, cara, chega na hora do almoço, tem aquele negócio, meu irmão, vamos estar junto? Onde é o meu restaurante mais perto aí? Cara, o americano ele pega ali o negocinho dele, abre ali, esquenta no micro-ondas e come onde ele está trabalhando ali. E não tem papo, não tem conversa. O cafezinho ali, tá ali, olhe lá, um papo rápido, mas nada além daquilo. Né? Então, se você me pergunta sobre como é você ter sucesso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é você não ter medo de trabalho, é você trabalhar e fazer, dar o teu máximo, porque o americano ele reconhece quando a pessoa realmente ela é séria, quando ela gosta de trabalho de fato, ele reconhece isso. Nós brasileiros temos uma fama boa perante os americanos, no sentido, sabe que nós somos. Porque o que acontece? Eles acabam colocando os latinos, os hispânicos, no mesmo saco, sabe? E nós brasileiros acabamos nos destacando por falar um idioma diferente,
por ter uma cultura um pouco diferente. Então, de certa forma, a gente tem uma reputação boa assim, nesse sentido. Né? Quando você fala que é brasileiro, as portas, de certa forma, se abrem, né? Com mais facilidade. E quando você empreende, você tem que conhecer, né? As pessoas me perguntam, onde eu vou empreender? Você tem que empreender no que você faz de melhor. O que você faz de melhor? Você faz um bolo maravilhoso, um doce maravilhoso? É nisso que você vai empreender. As pessoas geralmente empreendem, Reginaldo, estou falando até aqui e no Brasil também, porque está te dando dinheiro. Ah, vou dar dinheiro, vou abrir isso porque está dando dinheiro. É Fala, errado. Eu Alex. vou abrir Um isso porque o abraço meu aí, sócio Alex. sabe muito Valeu, disso. Juva. Alex, irmão, manda um abraço Desculpa para aí, mas Alex, um abraço, vai. irmão. Entendeu? Então, eles fazem isso, né? Acabam empreendendo em algo que não é expertise deles. Eles simplesmente ou arranjam um sócio. Cara, se você arranja um sócio, por exemplo, que o cara sabe muito de uma coisa que você não sabe, se ele for embora, você está perdido. Entendeu? Então, você tem que empreender onde você sabe Explorar o fazer seu o que você talento, está fazendo de então. melhor. E aqui, a América, o talento, o teu talento é o teu dom, é o dom que Deus te deu, é onde você vai empreender. E ali as portas vão se abrindo. Parece que é um passo de fé que você dá Sim, se você sim. falar que é empreender, né? Porque eu abri minha própria escola de inglês aqui. Não cheguei abrindo a escola, mas vim com o objetivo. Quando eu retornei da outra vez, eu vim com o Então, objetivo mas esse é um de ponto abrir o próprio negócio. interessante. Esse E é um fui vendo ponto o que eu faço de melhor. interessante. Paulo, você tem uma escola de inglês onde a língua nativa é o inglês e você é brasileiro. É claro que a sua escola deve ter uma demanda muito grande por brasileiro e de outros povos de língua latina que têm muita dificuldade. Mas você também tem cliente nativo na sua escola? Uma curiosidade. Não, não temos. Porque o curso que eu abri aqui, Reginaldo, foi um curso para Interessante. brasileiros. E hoje nós tivemos uma reunião justamente para falar disso. Porque a gente precisa abrir povo latino. O povo latino está clamando por aprender inglês, entendeu? Está vendo uma revolução. Eles estão mudando. Antigamente, cara, estava uma comunidade hispânica, não precisa de espanhol. Não, agora está tendo uma procura muito grande. E a gente está vendo essa possibilidade de também abrir para os latinos. Já que o nosso método é só para brasileiros, a gente vai ter que Ó, utilizar um outro isso é método para dar aula tesoura, para hein, eles. Paulo? Eu Mas a vou escola pegando hoje umas ela aspas aqui e peço que é. você não se incomode. Isso é tesouro. Você Não, falou, claro. você acabou de falar, eu tenho um método para brasileiro. Então você desenvolveu um método de aprendizado na língua, no idioma inglês, pensando na língua latina. E esse método, então, você pensou em todas as dificuldades que o indivíduo de língua latina teria para desenvolver o aprendizado do inglês. É isso? É isso aí. Na verdade, eu foquei muito mais no brasileiro. Porque, por ter dado aula durante muitos anos, estudar desde garoto, ter vindo para cá, dado aulas de inglês no Brasil, em grandes empresas e aqui, eu comecei a focar muito na maior dificuldade do brasileiro. Né? Porque nós temos nosso próprio idioma, nossa própria cultura. O que acontecia em grande parte dos cursos no Brasil? Eles utilizavam métodos internacionais, que são daqui, na verdade, de Cambridge, de Oxford, por exemplo. E esse método ele é utilizado para ensinar inglês para todos os povos do mundo. Então, você há de convir comigo que não vai funcionar 100% para todo mundo. Então, imagina, mesmo método que dava aula para hispânicos, dava para brasileiros, para gregos, chineses, russos. E aí, essa era a maior questão. Eu pegava aqueles métodos internacionais e falava assim, caramba, se eu for dar aula dessa maneira, esse povo não vai aprender direito. Então, Reginaldo, eu sempre elaborei uma forma mais simples de entregar o conteúdo mais objetivamente. Naturalmente isso. Dando aula com outros métodos internacionais daqui dos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo. E quando eu cheguei Ó, o Alex aqui, está te na fazendo uma verdade, quando eu pergunta montei aí a que escola deve no ser a Brasil, dúvida dessas 500 e tantas pessoas. pode Se o fazer, método é só pode fazer. presencial ou se você já consegue disponibilizar ele em modelo EAD. Essa questão, essa foi uma demanda assim, muito gigantesca, porque a gente tem a escola física e começaram a ter interesse, por exemplo, os brasileiros daqui começaram a ter contato com o Brasil e toda a divulgação que a gente faz na internet, nas mídias sociais, começaram a pedir, né, a nossa plataforma e, graças a Deus, esse janeiro de 2023, nós lançamos a nossa plataforma que chama
a Jornada da Fluência em 5 Passos. Jornada da Fluência em 5 Passos, que é o nosso método à distância. Então, por exemplo, aqui nós temos o curso de 24 meses, para ensinar o brasileiro 24 meses, que eu acho um tempo razoável. A pessoa mora aqui, ela tem que ter um tempo de amadurecimento, então 24 meses ali, ela fazer... São 6 livros, do básico ao avançado, 2 básicos, 2 intermediários, 2 avançados. E aí ela faz um livro em 4 meses. Com a plataforma, nós reduzimos o tempo de 24 para 12. E cada livro dura 2 meses. Então, quer dizer, se ele começar em janeiro, como foi a jornada, até 31 de dezembro desse ano, ele está fluente. Porque é um conteúdo muito denso, onde a gente foca basicamente no inglês falado aqui nos Estados Unidos, diferente de você estudar no Brasil, em um curso que vai te ensinar um monte de expressão ou coisas que você não vai aplicar aqui. Aqui a gente está no olho do furacão, onde tudo acontece. Você viu ali Sim, em Nova York, a Times sim. Square, onde as coisas estão borbulhando. Então o cara vai aprender inglês daqui, em 12 meses. Tem videoaulas. O nosso livro físico passa a ser digital. Tem muitos exercícios para o aluno fazer. Tem plataforma digital, melhor, plataforma de exercícios online, para ele fazer exercícios extras. Tem ditado, tem redação, tem uma série de conteúdo e tem as lives semanais, onde ele tem um contato com o professor ao vivo, como a gente está aqui agora. Rola uma aula onde ele pode tirar as dúvidas dele e fazer assim, as anotações, né, sobre coisas que ele assistiu na videoaula e também perguntar. Então, é um conteúdo muito forte para quem está pensando em sair do zero, esse orgulho que nós da Global Amazon temos, tirar o pessoal do zero ao 100 muito rapidamente. Eu sempre comento o seguinte, a gente tem vários projetos sociais aí no Brasil, né? E em parceria com, por exemplo, com a Gerando Falcões, é um deles, com o Edu, e a gente fala sempre o seguinte, se a gente fizer uma comparação com os jovens de classe média, que todos conseguiram estudar inglês, e pega os nossos jovens aí das comunidades da favela, que não tiveram essa condição, quando eles chegam aqui no período de arrumar emprego, ou entrar na faculdade, cara, eles estão perdendo muito. Estão perdendo de zero. E grande parte dos nossos jovens de comunidade de favela não tiveram a oportunidade de estudar inglês. E o nosso curso, rapidamente, consegue jogar esse pessoal em pé de igualdade. Tá entendendo? Por quê? Com a adolescência ele está mais maduro, ele hoje tem inglês para todo lado, nas mídias sociais, então ele começa a conectar. Nossos jovens são muito mais inteligentes Tem uma do que notícia boa para me te dar aqui do Brasil. Então, hoje... Fazem 3 anos que eu estou associado a um programa de educação chamado Alicerce Educação. Inclusive, eu e o Alex começamos uma iniciativa lá no Capão Redondo recentemente e a gente tem uma expectativa que cresça. O Alicerce Educação é um programa, sinteticamente, para não tomar o espaço aqui, o Alicerce Educação é um programa de aceleração à educação e ele faz uma abordagem nas 4 operações e na introdução de uma segunda língua, que é o inglês. Então, eu quero concordar com você nesse processo, porque assim, o que eu tenho assistido pelas periferias, pelas favelas, onde a gente atua, que dentro do programa Alicerce Educação, o inglês faz parte, é o crescimento nesse programa de aceleração para a educação desses jovens, dessa criança, quando ela tem um acesso, uma via de acesso ao inglês como segundo idioma. Como ela vai crescendo em capacidade. Até em algum momento eu vou ver se promovo um bate-papo entre você e o Paulo Batista, que é o CEO e fundador do Alicerce Educação. Nós estamos presentes hoje no Brasil em mais de 20 cidades, com um número de alunato superior a 10 mil alunos já, e em processo de crescimento com a prospecção do desenvolvimento deste ano. E é nossa preocupação, pelo Alicerce Educação, o desenvolvimento nas 4 operações e na língua nativa, que é o português, e na segunda língua, que é o inglês. Em algum momento eu quero aproximar você e o Paulo para vocês baterem um papo. Com certeza, é um prazer poder participar de qualquer projeto aí no Brasil. A Prefeitura do Rio teve aqui também, me procurou. Ferreirinha? Secretaria da Juventude. Salvino. Salvino. Sei quem. Secretário Salvino. Tivemos aqui, batemos um papo e a gente está fechando a parceria justamente tampar esse gap
esse espaço ficado. Eles têm, por exemplo, um curso de bartenders, que é para servir bebida, né? Aqui é como se fosse trabalho em bar mesmo, restaurante, que aqui dá muito dinheiro. E no Brasil Sim. também, no Rio de Janeiro, precisa, pessoas trabalham com turistas. E aí os caras estão formados, Não, cadê o eu vi que inglês? semana passada, semana retrasada, 1 ou 2 semanas atrás, eu vi um post seu, uma conversa com um empreendedor que trabalha formando a galera para esse mercado, né? Na área de empreendedorismo. É isso. Nós temos hoje um outro braço, que é o curso de inglês para garçons, né? E esse meu sócio, ele é um expert na área de hotelaria, restaurantes e lanchonetes, hotéis, cruzeiros. Então, a gente está justamente capacitando o povo daqui, porque grande parte dos brasileiros trabalham em restaurantes, são garçons, mas não tem aquele atendimento, aprenderam na raça ali. Então, esse projeto justamente para que eles se formem em alto nível, para poder trabalhar em lugares americanos, por Interessante. exemplo, entendeu? Porque acabam ficando resumidos em comunidades brasileiras. E o cara, quando sabe inglês, que vai ter o curso, mas aí a formação dele como garçom, saber oferecer um vinho, saber oferecer, na verdade, o vinho até pelo preço, né? Saber avaliar o cliente, o tipo de comida que acompanha cada vinho, os talheres, que são O vários talheres, nosso enfim, parceiro o curso é Gilson bem Rodrigues, completo. CEO e fundador do G10 Favela, está conosco aí. Obrigado, Gilson. Opa, Gilson, um grande prazer, cara. Muito legal conhecer o Gilson lá no evento, ele foi super bacana. Parabéns, tá, Gilson, por todo o projeto que você tem feito. E uma coisa que nunca sai da minha mente foi no evento da Bolsa de Valores, né? Tocar lá a sirene lá, aquilo ali foi muito bacana. Foi um momento histórico para O o Brasil, G10 aí. né, cara? Parabéns, Gilson. Se eu não me engano, acho que foi a primeira Exatamente. entidade latina de favela Sim, que viveu aquele momento ali. Então, sim, foi algo assim pegando a carona bacana nisso, demais. Paulo, é isso, cara. A possibilidade de viver momentos ímpares, ah, e até de almejar essa, essa migração para um território de língua, de uma segunda língua que não é a sua nativa, torna-se importante, porque o que a gente percebe, e eu quero crer que é maior que uma percepção, é que o inglês permitirá você não apenas estar na América do Norte, mas também permitirá você permear muitos países do mundo, mesmo que você não fale o idioma local, mas se você tem o domínio do inglês, você poderá estar na grande maioria dos países do mundo, podendo se comunicar e não passar muitos apertos, né? Eu costumo dizer que ser fluente em inglês é um superpoder, porque você tem contato com o mundo todo. Imagina essa honra, Reginaldo, de você poder chegar em qualquer país e se comunicar com o país através do idioma mais falado do mundo. Porque todo mundo fala inglês, né? Você chega na China, você fala inglês. Você vai na Europa, fala inglês. Apesar de alguns países não gostarem de falar inglês, como a França. A França falaram que se você chegar lá e É falar mesmo? inglês, eles não são muito... É, eu vi falar isso. Algumas pessoas tiveram, nunca tive na França, mas eles têm essa coisa com o inglês. Mas esse poder de você fechar negócios em inglês, poder interagir e saber de tudo que acontece no mundo sem precisar de pessoas para traduzir, né, de pessoas interpretando para você, isso é muito bacana, porque toda vez que existe, por exemplo, eu estou conectado com o mundo todo, e quando eu vejo algo bacana no Brasil rolando, eu sempre procuro saber a origem daquele projeto, né? E grande parte deles vem daqui. Pô, cara, o meu mentor é fulano de tal. O que eu vou fazer? Eu Sim. vou lá na fonte. Quem é esse cara aqui que eu não... Então, o inglês te dá essa possibilidade. E agora, mais do que nunca, porque olha como nós estamos agora, nesse momento. Você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui nos Estados Unidos. Sim. Enfim, acabou a fronteira. Você pode hoje empreender de onde você estiver. Pessoas que fazem, né, às vezes fabricam algo que coloque na rede, seja interessante, ele pode despachar e vender para qualquer lugar do mundo. Mas você precisa saber inglês, traduzir seu site, sua página. Enfim, o Total, inglês quer ele ver, abre Paulo, uma muitas coisa que você está frentes. falando que tem uma grande conexão com a experiência pessoal.
há 2 anos, mais ou menos, um filho de um grande amigo meu estava desempregado, super aflito, mergulhou numa depressão profunda, e foi trabalhar na região sul do Brasil, em algum lugar da região sul, se eu não tiver equivocado, entre Porto Alegre e Santa Catarina. Então ele saiu meio desorientado, meio deprê, porque tinha feito um curso universitário que não estava emplacando. Aí foi para lá, foi trabalhar num trabalho simples. E nesse trabalho simples, ele tinha um tempo, aí tinha uma escolinha lá, e ele começou a fazer um cursinho de inglês. E desse cursinho de inglês, ele tinha uma habilidade bacana de informática. Então ele juntou o cursinho de inglês com esse curso de desenvolvedor, que tinha lá uma instituição, estava oferecendo curso de desenvolvedor. Então, depois de 9 meses, entre 9 meses e um ano, ele já estava desenvolvido razoavelmente bem no inglês, e ele já estava avançando no curso de desenvolvedor, porque ele já tinha grandes habilidades com informática e tal. E abriu uma oportunidade, uma empresa da Finlândia, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, uma empresa da Finlândia estava no sul em busca de desenvolvedores júnior. E chegou até o cursinho dele e tal. Ele foi lá, fez a prova, tudo à distância. Fez a prova, papapá, passou pela entrevista. Hoje, enquanto nós nos falamos, ele tornou-se desenvolvedor dessa empresa, ganha, acho que é $12.000, $14.000, em dólar. Ganha, nunca viu o rosto do empregador dele. O inglês na verdade, oportunidades, né? As pessoas querem ter resultados imediatos, mas para chegar onde muitos de nós chegamos, é uma história, é uma carreira, são muitas horas debruçadas em livros, estudando. Então, esse conselho vai para os jovens que até hoje, muitos deles vendo essa coisa de TikTok, de internet, né, quer buscar o caminho mais fácil, mas o caminho deve ser através da educação, né, porque é um caminho seguro. Tá vendo? Olha que história linda. O rapaz se preparou para quando a oportunidade chegar, ele está pronto. E sem saber, e ele estava no lugar certo na hora certa. E é meio que mágico isso, né? Você se prepara e as oportunidades chegam. Eu mesmo no Brasil, numa época que não tinha internet, todos me achavam como professor de inglês. Cara, você foi indicado para fulano de tal. Como acontece isso? Eu me preparei, eu estudei, eu sabia inglês, dei aula em grandes empresas e estava preparado para qualquer oportunidade que eu tivesse, qualquer desafio que Não, você tá preparado mim, tudo. né? Então, quando você faz a tua parte, Está Deus faz a preparado tudo. dele. É mais ou menos Eu, isso. pessoalmente, posso dar esse depoimento diante de você e dos nossos colegas e amigos e amigas. Eu perdi grandes oportunidades na minha vida simplesmente porque eu não falava e, sem nenhuma vergonha, eu assumo que ainda não falo inglês. Mas eu perdi grandes oportunidades na minha vida. Eu tive com pessoas que quiseram oferecer boas oportunidades e que, quando elas descobriram que eu não dominava o inglês, nem entendia, eu acabei por perder. Mas eu perdi grandes oportunidades na vida por não falar inglês. Sabe o que é o mais bacana, Reginaldo? Que nunca é tarde. Nunca é tarde. Isso que é o mais bacana no inglês. Você, independente da tua idade, sabe? Você pode começar os seus estudos e daqui um ano e pouquinho, você está fluente em inglês. Né? Você e as pessoas que estão assistindo aí, não deixem, sabe, essas crenças limitadoras entrar na sua mente e dizer para você que às vezes é tarde, que você sabe que não tem mais jeito. Eu conto sempre a história do Colonel Sanders, que é do KFC, Sim. daquela empresa, aquele fast food, que é de frango frito, né? Como nós temos aqui nos Estados Unidos, até acho que já tem no Brasil KFC. Aquele senhor,
Ele chegou no final da vida dele, com 60 e poucos anos, aposentado, aposentadoria merreca, separado, divorciado, numa casinha ali, solteiro, uma casinha pequena, né? Já não tinha mais nada para, como se tivesse no fim de vida, fim da carreira. E a única coisa que ele tinha era uma receita de frango frito da avó dele. E foi com aquela receitazinha que ele foi para a cozinha e fez o melhor frango do mundo. E hoje está em todos os lugares do mundo. Então, quando a pessoa fala para mim, pô, 50 anos, tô tarde, tá muito tarde para aprender inglês, ou tô muito velho, eu falei, negativo. Ainda tem muita coisa pela frente. Você ainda pode aprender inglês, se tornar fluente e fazer coisas Porque é muito grandiosas ainda. importante, cara. A gente está no. Eu tenho aqui, principalmente na base da pirâmide, periferia, nós da favela, a gente tem muitas queixas com relação disso, que o Brasil ele está a passos largos, mergulhando numa cultura americana. Talvez por causa dos grandes investimentos que tem no Brasil serem de investidores americanos, ou por causa da relação geopolítica, que independente dos outros 4 anos, mas a vida toda sempre foi uma relação geopolítica muito interessante e muito importante, e de via de mão dupla, de alguma maneira, Brasil e América do Norte. Então, a influência americana no sistema de trabalho, no meio cívico, no meio empreendedor particularmente, principalmente no meio industrial, ela é grande demais. Então, nos últimos anos, a gente vem percebendo o crescimento da língua inglesa presente nas minúcias, nas menores coisas, nas menores iniciativas. Hoje, não é possível que você esteja numa reunião sem a presença do inglês. Eu confesso a você que em algumas reuniões eu já entro para participar com o Google Tradutor ligado. Então, você vê a importância que vai criando essa língua e esse idioma no nosso país, e por isso eu considero o nosso trabalho da Alicerce Educação, o seu e de outras entidades que vêm se preparando para auxiliar a base da pirâmide a fazer essa imersão no aprendizado nesse segundo idioma, que é o inglês. Isso aí. É isso mesmo, Reginaldo. É isso mesmo. Não tem outra alternativa a não ser, se você acha que tem um projeto pela frente, eu acho que você deve, você, quando falo vocês, todos assistindo, devem correr o mais rápido que vocês podem para poder dominar esse idioma. Aqui na América, por exemplo, muitos brasileiros não têm documentos ainda, mas quando tem de inglês, essa barreira do documento ela acaba sendo até ultrapassada. Então, muitos brasileiros estão chegando, estão em situações que sabem inglês, estão em situações melhores do que pessoas brasileiras que estão aqui há mais tempo, por conta do domínio do inglês. E vir para a América, primeiro, se a pessoa que sonha morar fora, trabalhar fora, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar dominar esse idioma, porque vai abrir muitas portas. Você diria que os que já foram, tudo bem, mas quem ainda pensa em vivenciar esse sonho, em oportunar para a própria vida esse sonho de trabalhar na América do Norte ou noutros países de língua inglesa, é super importante antecipar o aprendizado do idioma, porque esse aprendizado não acelera, mas pode dar trilhas de menor dificuldade na chegada no país? Imprescindível, imprescindível. Porque acontece, Reginaldo, as pessoas ainda têm aquela coisa do que o inglês, você precisa estar 5 ou 6 anos numa escola. Acabou. A gente não precisa estar mais tanto tempo assim, entendeu? Por exemplo, meu curso dura 12 meses, aqui 24 meses. Mas a pessoa pode fazer à distância o curso, seja o meu curso ou outro curso, não importa, paralelamente à sua preparação para vir. Porque você não fala assim de um dia para a noite, eu vou para os Estados Unidos amanhã. Você se prepara. Então, nessa preparação, coloca o curso nesse projeto aí de preparação para a vinda para cá. Então, é importante que você busque um curso e estude antes de você trilhar esse caminho de chegar aqui perdido. E acelera também. Além de te facilitar na chegada,
no entendimento de como funciona a cultura americana, também acelera a E possibilidade de você ajuda no se estabilizar aqui no relacionamento, né, México. Paulo? Porque vai Que a gente, que a gente, contar o relacionamento. Porque você fica limitado a só brasileiros, você abre o porta que para eu, contactar com os americanos. o E lá estão as network várias é muito oportunidades. importante. Se Entendeu? você não sai do seu país, quer dizer, com exceção dos que vão turistar, que existe esse cliente, mas aqueles que vão em busca do trabalho, que vão em busca da oportunidade de um crescimento intelectual, econômico, social, precisam de um network, né? Isso está claro. Está claro Isso que as aí. relações elas nos auxiliam no desenvolvimento do nosso propósito, da nossa meta de vida. E não que a gente vá fazer disso de maneira capciosa e interesseira do modo negativo da palavra, mas você pode ser interesseiro de maneira muito Isso. positiva. Você pode ter interesse no outro porque o outro é caminho para que você vá desenvolver com muita ética, respeito, né, altruísmo, com tudo que você pode enriquecer na melhor relação. Você pode sim construir uma relação de interesse com a pessoa. Agora, você não pode construir uma relação de interesse para explorar aquele consórcio de pessoas que você vai conhecer. Se você não sabe nada, não entende nada, e você tem interesse naquele grupo de pessoas, e você chega lá despreparado, aí é um modelo de interesse para você explorar aquele ambiente. Você não tem condição de ser ajudado, né? A história da ajuda, ela universalmente passa por isso. Tantas e muitas vezes nós encontramos o personagem carente da ajuda sem condição de ser ajudado, né? Porque até para você ser ajudado você precisa estar preparado. E num caso específico como é esse, que é você realizar o sonho do seu crescimento socioeconômico estando num país de outra língua, e que você quer buscar esse caminho da ajuda em pessoas, é estar preparado para você receber a ajuda das pessoas. É isso aí. É isso aí. Às vezes a gente quer até ajudar, mas a pessoa não está preparada, né? Então ela precisa realmente se preparar, e o idioma é o caminho mais fácil, vamos dizer assim, para você chegar lá, para você alavancar a tua vida, né? Não só aqui na América, qualquer outro país de língua inglesa. É interessante essa questão de você falar do networking, né? É você ser interessante, né? Ser uma pessoa interessante sem ser Sim, interesseiro, né? As pessoas querem chegar para pedir, mas não oferecem nada. E o networking é isso: é você oferece algo, né? Eu ofereço algo e a gente tem uma sinergia ali de interesses, e é quando as coisas realmente não, total, funcionam total. verdadeiramente, Cara, eu né? defendo isso a vida toda, Paulo, que o network, antes de mais nada, ele precisa ser construído numa ponte de via de mão dupla. Eu tenho interesse, mas eu preciso, de alguma maneira, gerar uma utilidade para o outro lado, né, cara? Porque fica uma troca honesta, uma troca justa. Não é que você necessariamente tenha que pagar por aquela ajuda, não é essa a ideia. A ideia exatamente é que você tenha um ativo interessante. E qual é o ativo interessante? O ativo interessante é que se alguém vai lhe ajudar, não vai precisar pegar na sua mão para interpretar toda hora para você. Se alguém vai lhe ajudar, é que você está preparado tecnicamente, profissionalmente. Eu vi até na sua conversa com o seu parceiro, e eu tenho acompanhado muito você, porque é muito interessante o seu trabalho. Eu vi na conversa com o seu parceiro ele comentando sobre isso, sobre o turnover dessa mão de obra para bares e afins dos serviços, exatamente por esse motivo. Tem postos de emprego muito interessantes, com margem, eu vi você conversando com ele, com margem de ganhos muito interessante, mas na hora que vocês têm que construir esse trânsito da oportunidade versus ao autor da necessidade, está muito preso nessa questão do ter que acompanhar o tempo inteiro. E você não pode acompanhar o tempo inteiro, e nem quem toma essa mão de obra por serviço tem tempo para fazer uma tradução se o cara está pedindo um bourbon ou se o cara está pedindo uma cachaça. Não dá. Essa aí, essa demanda é muito grande e falta mão de obra qualificada. Essa é a grande questão. Quando você está falando em relação ao networking, também eu lembrei O do nosso amigo Marco, Marcos, né? O Marcos Lopes, que você fez a conexão,
né? Fiz a conexão aí do Marcos com um material lindíssimo, que é o livro dele, e saiu essa semana, ele Lindo. mandou uma mensagem para mim, e o que eu pude orientar ele, né, no caminho ali, eu orientei, e até quando saiu as capas, ele falou, qual que você acha melhor aí? E ali, cara, nasceu o filho, né, o livro dele, coisa linda, porque a história do Marcos é uma Sensacional. história realmente muito bacana, sensacional, né? O cara de onde ele saiu e onde ele está hoje. Eu estou muito ansioso para participar do lançamento do livro dele, e isso só foi capaz de acontecer, né? Por conta do teu contato, né? Da tua apresentação, E que, olha né? que interessante, cara. Nós vamos. A galera aqui vai ter a oportunidade de conhecer o Marcos. É legal você trazer o Marcos para a história. Ele está assistindo a gente, ele está trabalhando. Sim. E olha, o Marcos, ele sai de uma condição leiga profunda, né? Porque ele sai da periferia do Capão Redondo para a América do Norte, sem dominar o idioma, vai nessa de faca no dente, vai para cima, vence todos os sacrifícios. Hoje, enquanto nós nos falamos, o Marco está prestando um serviço para uma das maiores companhias de logística norte-americana. Agora, nesse momento, ele está lá trabalhando. No UPS. período diurno, o Marco é professor de primeira infância, em língua inglesa. Ele dá aula numa escola para a primeira infância de língua inglesa, para nativos. Então, olha que coisa extraordinária que o aprendizado do idioma trouxe para um improvável, né? O cara sai Isso da periferia do Capão aí. Redondo com uma história muito louca, vira filho social do projeto do nosso amigo Alex, que está aqui conosco, vai para a América do Norte, não titubeia, não se deixa seduzir pelas tentações, mas trabalha com afinco, com propósito, e agora está lançando o seu livro como escritor, com uma história belíssima, é professor de primeira infância e trabalha numa empresa, a maior empresa de logística de Nova York e uma das maiores da América do Norte. O que foi possível acontecer na vida dele só em aprender o idioma. Ah, e casou com uma americana, também pessoa simpaticíssima e belíssima. É verdade, cara. A história desse cara é uma história muito bacana, e ela deve ser contada, deve ser, sabe, divulgada demais, porque ele merece. É, eu vou convidar ele em breve também para. Eu vou indicá-lo também para Não, a como você Academia me Internacional de Literatura indicou. Brasileira, assim como te indiquei, e você hoje faz parte dela também. Eu estou muito Pô, orgulhoso, tá, cara, que Reginaldo, de você fazer gratidão. parte também da academia. São poucos brasileiros fora do Brasil que fazem parte da Academia Internacional, e você é uma delas, e eu também devo indicar. A decisão é deles, né? A gente indica, mas só entra realmente quem eles aprovam. Você foi aprovado, e por isso me dá orgulho, né, de eu ter levado alguém que conseguiu ser aprovado, e vão ter vários eventos. Em breve você vai estar aqui apresentando Ô, também a Paulo, sua obra. eu quero Parabéns pegar, por ela, e eu quero o pegar Marcos uma vai fazer isso. aspas aqui e aproveitar esse momento aqui que nós estamos com 546 pessoas estritamente interessadas no Paulo. E pegar aqui uma aspas e manifestar publicamente a minha gratidão a você. Nós nos conhecemos num ambiente de troca de trabalho, você foi atencioso, acolhedor, generoso, manifestou uma simpatia comigo, me deu o seu cartão, eu te falei, cara, olha só, eu escrevi um livro. Imediatamente você falou, aqui tem academia e tal. Depois você me orientou o passo a passo de eu escrever para a academia. Você me disse como eu submetia, e com a sua orientação, você não só me indicou, você me ensinou como escrever, como fazer o passo a passo. Com a sua orientação, com a sua mentoria, a academia descobriu o interesse, reconheceu, me diplomou. Eu fui diplomado como membro da Academia de Literatura Brasileira em Nova York. E, graças a você, então, Paulo, eu não vou contar a minha história aqui, mas eu sou do consórcio dos improváveis. Primeiro que eu jamais seria considerado escritor.
depois que eu jamais imaginei em gozar da felicidade de fazer parte de uma academia de literatura internacional. Eu não conseguia andar na calçada da Academia Brasileira de Letra, porque uma vez eu tentei passar pela calçada, os guardas me botaram para o outro lado da rua, e eu, que nunca pude passar na calçada da Academia Brasileira de Letra, graças ao Paulo, que foi extremamente generoso comigo, me tornei membro da Academia Brasileira de Literatura em Nova York. Então, valeu, Alex, obrigado pelo carinho. Então, Paulo, vai aqui para você o meu respeito, minha gratidão, meu reconhecimento da estirpe de ser humano que você é. Eu sei que eu não sou o único brasileiro apoiado e ajudado por você. Cara, ó, você é ímpar, cara. Muito obrigado. Obrigado, Reginaldo. Na verdade, eu falo para minha família, meus filhos e amigos, esteja disponível para ser usado, porque o que eu fiz foi justamente só dar visibilidade a você, só mostrar quem você é, porque, entenda, eu te mostrei o caminho, conversei com a presidente, falei de você, do teu trabalho, da tua importância no Brasil, e aí foi contigo. Os passos ali eu te mostrei, você foi. E é isso que falta, sabe, Reginaldo? Pessoas abrirem portas para as outras. Porque você vai abrir porta para as outras, como você abriu para o Marcos também, o Alex também, né? Apresentando o Marcos. E o Marcos vai abrir para outras pessoas, e você também, aqui, né? Esses 2 livros que eu escrevi. Olha que loucura. Agora eu vou falar um pouquinho, né, dos meus 2 livros. Aprendendo Inglês o Segredo e O Milagre do Primeiro Negócio, onde eu simplesmente escrevi esse primeiro aqui para ajudar os meus alunos. Eu pensei assim, cara, por que 3% da população brasileira apenas é fluente em inglês? E os 97%? Eu tenho que mostrar para os 97% quais são os percalços que ele vai encontrar no meio do caminho para se tornar fluente. E mapeei aqui todos os percalços, problemas que eu vi alunos passar ao longo desses 30 e poucos anos que eu sou professor de inglês. E coloquei nesse material para ajudar os meus alunos. E aí sou abordado pela presidente da Nariz Santa Rosa, presidente da academia, que faz parte também da diretoria da Focus Brasil. A Focus Brasil é uma entidade muito importante nos Estados Unidos, que ela dá luz, né, aos brasileiros de sucesso aqui nos Estados Unidos. É ela que promove esses eventos. Paulo, chegou ao meu conhecimento que você escreveu um livro e está fazendo bastante sucesso na comunidade brasileira. Então, olha só que bacana. Eu fui ajudar e fui ajudado. Porque ela falou, naquele ano, Anderson, o Reginaldo, foi 2018. Foi o primeiro ano do evento que teve aqui nos Estados Unidos, o primeiro encontro de escritores brasileiros em Nova York, no Consulado Brasileiro. E meu livro entra na primeira biblioteca do Consulado Brasileiro. Então, olha que bacana. Eu ajudo pessoas e sou ajudado também. Eu não tenho mais nada o que fazer do que ajudar mais pessoas. E aí eu me impressionei com isso. Cara, eu sou escritor. Eu virei escritor. Eu nem tinha me dado conta ainda que eu tinha escrito 6 materiais didáticos, 6 livros. O método todo eu que escrevi. Então, mas eu não me considerava um escritor, né? E aí eu lancei esse que foi o Milagre do Primeiro Negócio. O Milagre do Primeiro Negócio, porque eu conto como eu criei a minha empresa do zero. Aqui na América, como imigrante brasileiro. Mostrando ali o milagre, porque é isso que acontece, Reginaldo. Você sabe disso. Você sabe disso. Quando você dá o primeiro passo, o milagre acontece. E você vai andando numa rua escura, e conforme você vai andando com fé no teu objetivo, vai acontecendo outros milagres. O nosso encontro foi um milagre. A minha apresentação a você foi um milagre academia, porque isso vai gerando outros milagres. Por isso que eu desenhei dessa forma aqui, né? O milagre acontecendo, porque as pessoas têm medo de dar passos de fé. E elas não sabem que depois do medo, as coisas mais surpreendentes Sensacional, acontecem. cara. Eu tenho uma notícia para você. O que tudo vai puxar
Alexandre. Recentemente eu estou tentando, é claro que eu submeti ao crivo recentemente a unidade brasileira. Eu recebi semana passada essa carta aqui, ó, lá de Stanford Social Innovation, numa entidade que eu estou conselheiro. Então, o site deles acolhe artigos de outras pessoas. Eu escrevi recentemente um artigo que trata sobre a discussão das dores no mundo corporativo à luz da anamnese da saúde. Bom, estou com esperança aí, tomara que seja aprovado. Se for aprovado, vai ser o meu segundo passo internacional como escritor. Eu escrevo a minha vida toda, Paulo, papel. E há alguns anos eu decidi colocar no livro. Eu estou com um segundo livro em andamento. Escrevi meu primeiro artigo agora recentemente. Tomara que passe pelo crivo. Se não passar, tudo bem, eu coloco nas minhas redes. Paulo manda para os amigos e ele vai circular, porque no artigo eu faço um comparativo sobre a discussão das dores corporativas, das dores de um negócio e à luz da resolução da anamnese da saúde. Mas, Paulo, vamos chegando ao final aqui. A gratidão é o que pauta o nosso encontro. A admiração é o que eu coloco aqui diante de você, como um brasileiro que eu pude ver numa terra estrangeira, respeitado, colocado, livre das tentações. A gente sabe, como eu lhe disse, nas minhas, nas suas, na de muitos amigos e amigas aqui que nos veem e sabem de muitas histórias dos nossos conterrâneos que cedem a tentações estando em uma terra estrangeira ou passam por tanta dificuldade e não podem chegar lá, alguns perdem até a própria vida, mas encontrar brasileiros como você, dando oportunidade para outros brasileiros, gerando esse encantamento que ao fim e ao cabo, como eu aprendi com meu parceiro Paulo Batista, ao fim e ao cabo, o que você faz com a sua empresa, com a sua contribuição social, com você como indivíduo livre de um CNPJ, é gerar o encantamento nas pessoas e auxiliá-las a fazer uma trilha positiva. E isso, Paulo, é mostrar uma coisa que parece loucura, é o poder do não. O não tem um grande poder e este poder não é destrutivo. Se na escola do estoicismo nós pensarmos, o não tem um poder muito positivo. E eu sou um homem do estoicismo. Desde jovem, a literatura estoica pauta a minha vida. A gente não pode dominar um evento ruim, mas a gente pode dominar o pensamento que a gente tem num evento ruim e a gente pode optar ter pena de si mesmo, ou a gente pode optar não ter pena e daquele evento ruim fazer uma história bacana. Então eu sou um estoicista na alma e por isso que eu entendo que o poder do não é um poder positivo. Todos os nãos que a gente ganha na vida pode ser tirado uma grande lição. E fica aqui o meu respeito, a minha gratidão e a minha sempre torcida e o meu colocar à disposição sempre que eu puder ser útil a você. Então, minha gratidão e passo para você fazer o nosso encerramento com algum tipo de conselho nessas mais de 500 pessoas que vieram lhe assistir. Cara, eu fiz muitas lives, mas eu vou te confessar que essa foi uma das mais bacanas que eu participei, porque não é só falando, sabe? Eu aprendendo também. Eu saio hoje dessa live mais rico de conhecimento do que eu entrei. E eu agradeço a Deus por ter te conhecido naquele dia, a gente ter tido a oportunidade de tantas pessoas que estavam ali, a gente se encontrar e conversar poucos minutos ali e criar uma amizade, criar algo que eu acredito que vai ser gigantesco lá na frente. Eu acredito que a gente vai impactar muita gente ainda juntos, eu tenho certeza disso. Mas é uma honra estar aqui com você, com o nosso, com o teu público aí que está assistindo a live. É uma oportunidade de eu falar um pouco da minha trajetória, o quanto eu lutei para chegar lá e poder mostrar para as pessoas que se você luta, se você foca em algum objetivo e consegue se blindar contra os nãos,
Porque esses nãos, para mim, são degraus que eu vou derrubando e vou alcançando, vou subindo cada vez mais. E as pessoas vejam esse não como algo que vá derrotá-las, mas sim como você caminhar até o sim chegar. Eu sempre vi dessa forma. E todos os homens de sucesso hoje são assim, Reginaldo, né? Os homens que buscam o sim. O não já a gente teve desde que a gente era criança, desde que a gente nasceu, no lugar que a gente nasceu, o não já estava ali, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos. Eu sei que a gente vai fazer outras lives aí para o pessoal que está curioso com mais detalhes. Eu tenho algumas dicas para dar como chegar na América da forma certa, correta. O curso de inglês coloca à disposição. A jornada da fluência, 5 passos, eu vou passar para o Reginaldo depois. A Globo, Amazon, quem quiser vir estudar aqui. E é isso. Tá? Um forte abraço a todos. Tenham fé, sigam em frente e tira, por favor, sempre dou esse conselho por último. Tira, por favor, esse projeto que está dentro da sua gaveta aí. Esse projeto que vai te dar liberdade. Esse projeto aí que foi embasado no seu dom, no que você sabe fazer de melhor. Não deixa passar mais um ano com esse projeto de vida que você quer criar aí. Eu sei que você está empurrando com a barriga durante vários anos esse projeto, que você sabe com o que eu estou falando, você sabe que é com você. Tira esse projeto, coloca em prática hoje. Ah, eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro. Você colocar um projeto em prática não é dinheiro. Eu não tinha dinheiro para criar o que eu criei. O Reginaldo, muito menos. Quando a gente fala de milagre, é um milagre. Só precisa de uma pessoa, é você, e de uma decisão. Pronto. E você vai criar coisas inimagináveis. Imagina se o Steve Jobs fosse aquele cara que deixasse o projeto dele na gaveta e não colocasse em prática. Hoje a gente não teria minimamente ali o nosso iPhone. Poderia ter outro tipo de telefone, não o iPhone. E vários outros grandes homens. E pode ter algum projeto, alguma empresa que vai impactar o mundo guardado com você. E você não pode levar para o cemitério com você. Você tem que dar vida hoje. Você precisa deixar um legado para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Não passe aqui na Terra sem deixar a sua contribuição. Obrigado, é Paulo. Galera, ó, escuta o Paulo. Escuta os velhos aqui. Escuta os pretos velhos aqui. Vambora. Vamos tirar o sonho da gaveta. Vamos ignorar a idade. Vamos para cima. Paulinho, minha gratidão. Até a próxima. Sabe que o velho está aqui. A hora que precisar, chamar. Tamo junto. Tamo junto. Galera, minha gratidão a todos e todas e todos que estiveram conosco durante essa hora de bate-papo. E eu e Paulo ficamos aqui mandando boas energias e torcendo que você se encoraje e vá enfrentar e vá atrás do seu sonho. E vá atrás do Paulo para falar inglês. Paulo, um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.